Boa noite, meus queridos irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus. Queremos agradecer por mais esta oportunidade
quando podemos abrir as Escrituras Sagradas e falar algo sobre a palavra de Deus. Nós suplicamos que você que está nos ouvindo, vendo, através da rede de comunicação que temos, nesses dias de quarentena que a gente também estamos limitados, e agradecer ao Senhor por essa palavra. No dia 17 de 2021, o Senhor já tem permitido chegarmos a esta ocasião. E nesta noite, nós somos muito gratos, porque esperamos você que nos ouve ter uma grande bênção na sua vida, por dedicar um momento para ouvir a palavra de Deus. Nesta noite, teremos a mensagem do Senhor sendo proclamada pelo pastor Joelson, um dos pastores da nossa igreja, que está sempre conosco, aquele que coopera e está pronto a falar do amor de Cristo para a sua vida. Também queremos agradecer aqueles que vão usar das suas vozes, trazendo o instrumental, também trazendo a música através do cântico, que seja grandemente abençoados todos pelo Senhor, e especialmente você que está nos ouvindo. Então, nessa noite, esteja com a sua mente ligada, o seu pensamento em Deus, porque você será muito bem abençoado. O salmista, ele fala no Salmo 51, verso 10, e ele exclama da seguinte maneira: creia em mim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. É a súplica que nós queremos deixar para os nossos ouvintes nesta noite. Pense em uma renovação da sua mente, do seu pensamento, das suas atitudes, daquilo que você está sonhando em realizar. Mas pense que Deus esteja usando a sua vida como um instrumento de bênção, dando a paz, a alegria para a sua família, a alegria onde você convive, no seu trabalho, no seu estudo, enfim, aonde você desempenha a sua função. Que seja sempre a alegria para a sua vida. Agora nós queremos orar por tudo que nós já suplicamos, inclusive pela sua vida. Senhor, estamos nesta noite para agradecer pelos dias que tem nos concedido. Já nesse 2021, as primeiras semanas deste primeiro ano, deste ano de 2021. Que o Senhor continue permitindo que teus servos possam estar continuamente anunciando a tua palavra. Suplicamos pelo teu servo, pastor Joelson, que vai trazer a tua palavra aos nossos corações. E como já falei, toda a realização aqui seja grandemente abençoada pelo Senhor, e aqueles que nos ouvem sejam também grandemente edificados, porque ouviram a palavra do Senhor, ouviram a música, o instrumental, e tudo isso é a nossa gratidão nesta noite. Que o Senhor esteja conosco todas as noites, todos os dias, mas em especial nesta noite que estamos aqui reunidos para proclamar essa mensagem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.
meus desejos eu dou. Quero em tudo, Senhor, te adorar. Mas que forma e poder quero te conhecer, Senhor. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisa em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisa em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisa em teu eterno amor, em teu eterno amor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem
nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. E céus. Agora, meus queridos irmãos, amigos, membros da Quarta Igreja Batista em Conceição do Macabu, temos uma votação para tomarmos uma decisão com relação ao culto congregacional. Todos sabem que nós temos uma limitação. Temos um decreto com regulamentos. E nós até aqui temos mantido o templo fechado para o público. Mas estamos vendo que é tempo de tomarmos uma decisão mais acertada e mais proporcional. Então estamos fazendo uma votação entre os membros da igreja para ver apenas a opinião. Se nós vamos continuar fazendo apenas esse culto aqui, como estamos fazendo à noite, só através da transmissão, ou se vamos permitir que os portões possam ser abertos para o público e aqueles que puderem vir assistir o culto pessoalmente. Então, essa votação está em aberto até o dia 24. Para os membros da igreja que já têm a condição de votar, estão votando já, até o dia 24. Aí estará encerrado essa votação. A decisão nós estaremos tomando a partir do primeiro domingo de fevereiro. Então, no primeiro domingo de fevereiro, havendo a modificação, nós estamos trabalhando em um outro plano. Mas que Deus esteja orientando a vida de todos nós. A graça do Senhor Jesus continue sendo a nossa direção, dando-nos a sua orientação para todos nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provas
provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Possamos estar firmados no Senhor, e somente assim podemos romper em fé. Somente firmados nele, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada dia, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé.
called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Mais uma vez juntos, via internet, trazendo para os irmãos a palavra de Deus, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Eu gostaria nessa noite de compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem colocado no meu coração para esse tempo. Falando em tempo, nós vivemos momentos em que tomamos decisões e muitas dessas decisões têm nos conduzido a caminhos que nem sempre são os caminhos que deveriam nos conduzir ou que devem nos conduzir a um lugar melhor. O poeta em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo de 1 a 8, diz que Deus tem um tempo para todas as coisas. E a palavra de Deus diz: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de conter-se. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Essa poesia, quando escrita, inspirada por Deus, o poeta, ele tinha no coração a vontade de transmitir a sabedoria que Deus tinha colocado na sua vida, e ele queria que isso chegasse de alguma maneira àqueles que a leriam, àqueles que compartilhariam dessa sabedoria no futuro, e chegou até nós. Essa poesia, alguns intérpretes entendem ela como se fosse fatalismo absoluto. E quando nós falamos de fatalismo absoluto, nós falamos de uma doutrina que afirma que os acontecimentos nas nossas vidas, elas são predestinados. Isso é, o que o destino quis. O que acontece comigo é porque tinha que acontecer. E muitas vezes isso tem uma consequência, ou isso tem consequências desastrosas para a vida, para a nossa vida em sociedade, quanto pessoas. Isso traz para nós baixa estima, isso provoca sofrimento, depressão, acomodação e muitas outras paradas indevidas no nosso ritmo de vida. E na verdade, quando a gente pensa dessa maneira, isso vem acompanhado de uma entrega resignada. Se tem que ser assim, assim será. Mas eu prefiro imaginar isso, eu prefiro ver esse texto, olhar para essa poesia, como se fosse a soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre todos os acontecimentos, mas na verdade Deus dá a nós a liberdade para que a gente possa usar as nossas habilidades, e usando as nossas habilidades, ajustar as nossas vidas às exigências de Deus. O interessante é que esse texto fala de acontecimentos para pessoas. Ao invés de falar de
aspectos da natureza, ele fala de aspectos de ações humanas. E quando nós falamos de aspectos de ações humanas, nós vemos sim, vai chover, tem chovido. Quando chove, hora de plantar. Quando o tempo firma e fica bom, muitas vezes hora de colher. E assim a vida segue. E assim, nesse ritmo, a vida continua quando nós nos ajustamos àquilo que Deus tem produzido nas nossas vidas, tem produzido na humanidade como um todo. Quando eu olho para a história e fico pensando, lendo os textos nas Escrituras Sagradas, e lá a gente vê alguns relatos de pessoas que, como nós, muitas vezes passaram por apertos, passaram por momentos difíceis. E uma das histórias que me chama muita atenção, dos relatos que me chamam muita atenção, eu gosto, já até falei dele algumas vezes aqui, os irmãos já ouviram muitas outras mensagens pregadas, é sobre o relato que a Bíblia faz em 2 Reis, no capítulo 5, de um homem chamado Naamã. A Bíblia diz lá que Naamã era o chefe do exército do rei da Síria, ou seja, o primeiro ministro da guerra. Um homem influente, um homem respeitado, valoroso, e a Bíblia diz, porém, leproso. No contexto desta narrativa, a Bíblia diz que saíram tropas da Síria e tropas de Israel e levaram cativa uma menina que ficou a serviço do rei da Síria, a serviço da esposa do rei da Síria. E essa menina, a Bíblia apenas diz que ela era muito nova. Ela foi tirada do meio da sua casa, ela foi tirada do meio dos seus parentes, da sua terra, do lugar que vivia, que amava, para ser escrava dos seus próprios captores. Mas a Bíblia diz que essa menina, ela passa a ser conhecida na história, um dos personagens muito conhecidos da história bíblica, porque ela tomou ação, porque ela não simplesmente deixou se abater pela condição de vida que ela vivia naquele momento. Era um tempo de estar triste, era um tempo de chorar, era um tempo de prantear, era um tempo de reclamar, mas ao invés disso ela toma ação, quando ela vê o seu próprio captor, o seu próprio algoz, ela vê que ela tem uma doença grave, e ela lembra daquilo que aprendeu ainda há pouco na terra de Samaria, aonde o homem de Deus, aonde o profeta de Deus, ele, usado por Deus, produz cura, produz milagres. E o interessante dessa narrativa sobre este homem é que a gente olha para a história e para o texto e a gente vê e imagina que provavelmente ele tenha procurado em muitos lugares, ele tenha pesquisado no meio dos maiores cientistas da época dele, dos maiores curandeiros que existiam na sua região, e ele não encontrava solução, ou não tinha encontrado solução. E muitas vezes a gente pensa que a solução que vai encontrar para os nossos problemas, eles estão vinculados a pessoas importantes, a lugares importantes. A gente pensa que estão vinculados a grandes catedrais, a grandes palácios, como na verdade, eles muitas vezes estão dentro da nossa própria casa. Eu fico imaginando a própria esposa dele, a mulher desse homem, a dificuldade de convivência que ela tinha com ele, a dificuldade de convivência que ele tinha com o resto dos amigos, com o resto dos subordinados, porque no fundo, ninguém quer conviver ou ninguém quer estar perto de uma pessoa que tem tal doença. A lepra é uma doença tão terrível que em muitos casos ela faz até a carne se soltar, a carne cair. Então é uma imagem horrível para qualquer pessoa. O texto que nós acabamos de ler mostra que o tempo que deveria
ser um tempo de ficar resignado, porque ele já tinha todas as conquistas que podia ter, de achar que não tinha mais jeito. Em um momento ele é aconselhado por alguém, e a primeira coisa que nós percebemos no texto dessa história maravilhosa é que ele olha para dentro da sua própria casa, ele olha para dentro da sua própria família. E se nós entendemos o papel da mulher no passado, e principalmente nessas culturas, elas não eram tratadas com tanta importância quanto são tratadas ou quanto deveriam ser tratadas. Mas ele precisou parar para ouvir a mulher, e a mulher dele precisou parar para ouvir uma escrava e entender que a solução estava em buscar naquela cidade, logo onde? Samaria, uma cidade dominada por eles, uma cidade de um país dominado por eles, e lá ele procuraria a sua cura. O interessante é que o momento de desespero era tão grande que ele não tem mais o que fazer, e ele resolve, imagino que lá no sentimento dele, no coração dele, aquele sentimento: que mais eu tenho para perder? E se considerar a possibilidade de serem os controladores do reino de Israel, eles simplesmente imaginam: eu vou lá, eu dou uma ordem e eu vou ficar curado. Na sequência da história desse texto, nós vemos que o tempo de Deus na vida de Naamã, ele foi perfeito, porque Deus, ele queria e ele mostrou através do seu profeta, ele mostrou através do seu poder que ele podia fazer aquilo que era impossível para todo o resto de um reino que dominava a região naquela época. Então Deus faz uma obra na vida desse homem, no tempo dele. Eu imagino que essa menina, ela podia ter ido para qualquer lugar, ela podia ter sido enviada para qualquer lugar, mas ela foi enviada exatamente para aí, nesse exato momento, nessa exata porção da história, para que ela pudesse fazer diferença. Quando Deus coloca no nosso coração, quando Deus coloca nas nossas vidas, muitas vezes aquilo que Ele quer fazer na história do mundo, Deus tem o seu tempo perfeito. E o tempo de Deus, ele tem que ser entendido. E nós muitas vezes temos atropelado isso. Nós temos chorado no momento que nós deveríamos resistir. Nós temos parado no momento que nós deveríamos caminhar. Nós temos muitas vezes pensado duas vezes no momento que a gente precisa e no momento que a gente quer agir. Esse texto que o poeta descreve de uma maneira maravilhosa a questão do tempo, eu imagino esse texto como um grande rio. E esse grande rio com correntezas que podem se dividir, correndo e descendo e fluindo numa mesma calha, elas podem se dividir. E quando se dividem, a gente pode tomar uma decisão ou outra decisão, escolher um caminho ou escolher outro caminho. A Bíblia diz que há caminhos para o homem que parecem bons, mas o seu final são caminhos de morte. E muitas vezes nós irmãos, resolvemos que está na hora de remar contra a correnteza, quando na verdade a gente precisa deixar, a gente precisa entender que nós estamos na mão de Deus, que o propósito de Deus está sendo feito na nossa vida, e deixar com que a nossa vida desça, com que a nossa vida vá na direção que Deus tem determinado, e parar de gastar energia
muitas vezes com problemas que, pelo menos naquele momento, eles não podem ser resolvidos, eles não podem ser mudados. Muitas vezes eu gosto de comparar o texto com aquilo que vivo. E eu lembro que, dirigindo em uma estrada com muitas curvas, e já cansado, com pressa para chegar em casa, nós temos sempre a impressão que a gente precisa ir um pouco mais rápido. E eu lembro que tinha um caminhão na minha frente, a estrada tinha muitas curvas e, dirigindo nessa estrada, parecia interminável as curvas, e eu resolvi que eu deveria ultrapassar na primeira possibilidade que tivesse. Quando comecei a ultrapassar, percebi que não era uma boa ideia. Estava ultrapassando numa área proibida, estava ultrapassando numa curva e estava correndo risco eu e minha família. Logo em seguida, quando terminei de fazer a ultrapassagem, voltei para a pista, muito assustado com a ação errada e apressada que tinha tomado. Percebi que nem 1 quilômetro depois havia uma reta gigante que dava para ultrapassar muitos outros caminhões com segurança. Tomei a decisão na hora errada e Deus, pela sua misericórdia, não permitiu que um acidente acontecesse, mas aprendi uma lição. Aprendi que sempre depois de muitas curvas haverá sempre uma reta onde a gente pode seguir viagem, fazer as ultrapassagens necessárias, fazer com segurança e continuar a nossa viagem. Quando nós imaginamos que existem coisas que a gente não pode mudar, que não cabe a nós fazer nada a respeito, eu não posso fazer nada a respeito. Com relação a esse homem, ele era leproso, ponto. Ele não podia fazer nada com relação a isso. Ele podia simplesmente aceitar essa condição, viver nessa condição, morrer nessa condição, ou podia tomar uma decisão, ir até uma terra onde eles dominavam, ir a uma terra onde existia um homem que ele, movido pela fé de uma menina, encontraria a solução para o seu problema maior de vida. Ele podia ter tomado muitas outras atitudes, mas ele tomou uma só. Eu preciso de cura e eu preciso procurar aonde existe a possibilidade de encontrar. Na verdade, faz parte da sabedoria da vida. A gente aprende isso com o tempo. A gente aprende que muitas vezes a gente precisa usar essa correnteza ao nosso favor. Caminhar nessa direção. Se chove, e chove bastante, é hora de plantar. Parou a chuva, é hora de cuidar daquilo que você plantou. O tempo firmou, tem semente, está madura, é hora de colher. Não dá para fazer o contrário. Não dá para colher na chuva, não dá para cuidar na chuva, mas dá para esperar com que a chuva passe e a gente possa então fazer aquilo que precisa ser feito. O que eu não posso mudar, eu trabalho de uma maneira que eu possa utilizar esse tempo e eu possa esperar em Deus aquilo que Ele tem projetado para a minha vida. Gosto de lembrar de alguns aspectos interessantes. E um dos aspectos é a vida de um jovem chamado José. Lá no livro de Gênesis, a Bíblia narra a história a respeito da vida desse jovem. E lendo esse relato, o que a gente percebe é que José, ele foi vendido pelos irmãos. Os irmãos venderam ele. Ele não podia fazer nada a respeito disso. Os irmãos eram outros 10, 11 irmãos que pegaram ele à força, não adiantava resistir, porque se resistisse poderia acabar morto ou acabar abandonado naquele buraco onde tinha sido jogado. Ele foi vendido, ele não podia fazer nada com relação a isso. Ele foi escravo na casa de Potifar.
ele não podia fazer nada a respeito disso. Ele foi assediado pela esposa de Potifar. Ele não podia fazer nada a respeito disso, porque essa era uma decisão dela. Mas José, apesar de homem, apesar de ser homem, apesar de ser um jovem, ele não aceitou, ele recusou os favores da mulher de Potifar, porque ele tinha um propósito de vida. Ele sabia que Deus tinha algo melhor para ele. Então, nesse momento, ele luta. Nesse momento, ele diz: não, nesse momento eu posso lutar, porque nesse momento eu posso fazer alguma coisa. A vida, ela é feita de timing. A vida, ela é feita de momentos. E a gente tomar a decisão certa, na hora certa, é que vai fazer toda a diferença entre o que Deus está vendo e o que Deus quer mostrar para mim e para você. O que Deus quer fazer na minha vida. E essa palavra timing, de tomar a decisão no momento certo, de tempo, ela evita muitas frustrações. Porque toda a expectativa que nós criamos em relação a algum projeto, em alguma coisa que a gente vai fazer, quando a gente toma a decisão no momento certo, no momento errado, e as coisas não caminham como a gente planeja, as coisas dão errado, isso gera frustração. Isso gera frustração. Toda expectativa não realizada, ela gera frustração. Portanto, a sabedoria lá descrita pelo poeta no livro de Eclesiastes, ela mostra que muitas vezes a gente precisa esperar. Gosto de usar uma outra figura de linguagem com relação à água. Quando a água está suja, quando a água está balançada, quando a água está carregada de sedimentos, se a água, por um momento, você permite que ela pare, todo aquele sedimento vai tender a ir para o fundo. E quando ele tende a ir para o fundo e ele acomoda no fundo, a água fica absolutamente limpa. E muitas vezes é o que a gente precisa fazer, dar tempo para que a água decante, para que a gente consiga enxergar o fundo do lago. Paulo diz que até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida e a plenitude de Cristo. Paulo, ele diz que nós precisamos de tempo, nós precisamos crescer, e crescer consome tempo. Crescer consome um período de aprendizado que muitas vezes ele é bem longo. E Paulo, ele diz em Efésios 4:3, até que todos alcancemos, até que todos possamos crescer atingindo a maturidade. E todos esses momentos da nossa vida, eles contribuem de uma maneira perfeita para que produza em nós, para que provoque em nós esse crescimento que é necessário. O fazer as coisas, tomar as decisões no tempo certo, tomar as decisões no tempo de Deus. Na verdade, existe um sábio que escreveu, não sei quem foi, não me lembro o nome, diz que a felicidade não é o fim, mas a felicidade, ela está contida no caminho, ela está contida na jornada, no dia a dia que nós vivemos. A felicidade, ela não é o fim, mas sim o caminho que nós percorremos até ela. E nesse caminho a gente passa por esse processo de aprendizado, entendendo que tudo que nós fazemos, para tudo que nós produzimos, nós precisamos do tempo, e de um tempo perfeito. E mais uma vez, quando nós entendemos Deus
agindo através desses momentos da nossa vida, a vida fica muito mais fácil. As coisas ficam muito mais fáceis, porque o que Deus quer para mim e o que Deus quer para você é sempre o melhor. A vida, na verdade, a nossa vida, ela não é tão simples, ela é extremamente complexa nas formas que ela existe, nas formas que interagem no nosso dia a dia. Não é uma receita que todo mundo age, ou se todo mundo agir da mesma maneira, os resultados vão ser sempre iguais. Não funciona assim. Porque nós somos pessoas diferentes, necessidades diferentes, mas nós somos todos consumidos e nós somos todos sujeitos a esse mesmo tempo. Sabemos, como Paulo diz em Romanos, que todas as coisas que acontecem nas nossas vidas, elas contribuem de forma conjunta para aqueles que são chamados pelo seu decreto. O versículo diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Na verdade, muitas vezes nós queremos tomar ação na nossa vida, fazer acontecer. E chega momentos que a gente se sente como se estivesse enfiado num grande buraco, com uma grande dificuldade de sair de lá. E eu aprendi uma coisa que funcionou bastante na minha vida. A primeira coisa, quando a gente se sente nessa condição, é parar de cavar. Para você sair do buraco, a primeira coisa que você precisa fazer é parar de cavar. Para de cavar, porque as tentativas de sair dele na direção errada só vão levar você cada vez mais profundo. Entende? Então o salmista diz, ou o poeta diz, que tem tempo para a gente parar, tempo para a gente ouvir, tempo para a gente desistir de fazer aquilo que está dando errado. Para, esse é o melhor conselho. Para de cavar, porque essa é a primeira medida para conseguirmos sair do buraco. Quanto mais a gente vai se debatendo, mais a gente vai tendendo a afundar nele nas soluções humanas. E aprendi também desde cedo que quando a gente, experiência própria, o nosso corpo ele é feito de uma maneira que se você deixar ele parado na água, sobre a água, ele vai tender a flutuar. Se você deixar ele absolutamente estático na água, ele vai tender a flutuar. Mas toda vez que você se debate, tentando nadar, se você não souber, não tiver a técnica, não tiver aprendido, você vai tender a afundar e se afogar. Então muitas vezes, e nesse caso especificamente, o parar, não fazer nada, vai trazer você para a superfície e vai salvar a sua vida. A verdade é que a nossa vida, nós estamos em constantes mudanças. Como esse tempo que a gente passa, esse tempo que nós vivemos hoje, é um tempo em que lutamos contra um inimigo praticamente invisível, invisível aos olhos, aos nossos olhos, visíveis através de lentes, visíveis através da ciência, mas para nós invisível. E essa mudança, ela tem causado grandes transformações no nosso meio. E uma das transformações difíceis realmente de viver com ela é você falar para um templo vazio, pedindo a Deus que o Espírito dele enche o seu coração, que o Espírito dele unja as suas palavras para que elas possam chegar, até pessoas que precisam ouvir a palavra dele. E é que a mensagem possa tocar de uma maneira positiva na vida daquelas pessoas que, como nós, têm lutado para
sobreviver, tem lutado para estar firme nesse tempo difícil. E eu diria que esse é um tempo de chorarmos, esse é um tempo de orarmos, esse é um tempo de aguardarmos, porque Deus está fazendo a sua obra, e Ele está preparando a sua igreja, Ele está preparando os membros da sua igreja, as pessoas que cultuam e que louvam, para que em breve possam estar de volta, com os templos cheios, com os templos louvando ao Senhor, tendo aquele feedback maravilhoso da unção da igreja, com as pessoas aqui juntos, se abraçando, sem medo, convivendo, sorrindo, fazendo aquilo que nós, os crentes, fazemos de melhor, que é viver juntos, que é estar perto. Mas, nesse momento, a nossa vida, ela flui como se fosse um grande rio. E existem momentos nesse fluir da nossa vida que a gente passa por grandes cachoeiras, grandes quedas, muitas turbulências. Em outro momento parece que o canal se estreita, as águas ficam profundas e flui-se a vida com uma pressa, como uma rapidez muito grande. Em outros momentos parece que o espaço aumenta, parece que nesse momento a gente está em águas rasas, espraiadas, calmas, absolutamente tranquilas. Mas em todos esses momentos nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da nossa vida, Deus está no controle da igreja. E eu tenho certeza, queridos, que no tempo de Deus, no momento de Deus, nós estaremos juntos. Nós estaremos novamente reunidos como igreja de Jesus, cantando louvores, fazendo festas em nome do Senhor, mas no tempo de Deus. Eu quero entender, e eu quero abrir o meu coração e orar, para que eu possa entender, para que eu possa estar preparado para esse tempo de Deus. Voltar um pouco antes pode nos colocar num tempo de angústia. Demorar muito para voltar, podemos deixar de estar fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. Portanto, esse é o tempo de orar, esse é o tempo de aguardar, e esse é o tempo de ouvir a voz de Deus nas nossas vidas, para que a gente possa tomar a melhor decisão como povo, como igreja do Senhor Jesus. Pai querido, Pai eterno, obrigado a Deus por essa noite, obrigado por esse momento. Nos permita, ó Deus, entender o seu tempo na nossa vida, entender os momentos de dificuldade, ó Deus, que nós temos passado, entender, ó Deus, que a tua mão, que a tua vontade, ó Deus, ela é soberana sobre as nossas vidas. Mas também, ó Deus, que tu tem dado a nós sabedoria, habilidade, ó Deus, para que possamos caminhar na sua direção, ó Deus, nos posicionarmos, ó Deus, como povo seu e estar, ó Deus, fazendo aquilo que é a sua vontade. Pai querido, abençoa a vida daqueles irmãos amados que há tanto não vejo, ó Deus. Que eles possam nessa noite, ó Pai, estar sendo abençoados por Ti. Que eles possam, ó Deus, estar sendo cheios, ó Deus, do Teu Espírito. Que o Senhor, ó Deus, possa estar dando paciência, sabedoria, a cura. Que os Seus anjos possam estar acampando ao redor da Tua igreja e nos protegendo, ó Deus, como povo Seu. Fique conosco, ó Deus, perdoa os nossos pecados. Nos dê uma semana tranquila, em paz, guardado e protegido por Ti, o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Agora, nós queremos agradecer a Deus pela palavra que ouvimos nessa noite, pela mensagem através da música, do instrumental, aos irmãos que assim executaram toda essa programação, ao pastor Joelso que nos trouxe a mensagem essa noite. Que Deus esteja abençoando a todos.
e a você, meu prezado ouvinte, que está ouvindo essa gravação, também, a sua família, Deus esteja dando a paz, a alegria. E uma semana próxima, cheia de amor, de alegria, de paz no coração de todos. E que a graça de Deus, o Pai eterno, a comunhão do Senhor Jesus esteja diante de todos nós, de todos aqueles que ouviram a tua mensagem, e que o Senhor possa estar permitindo que em outras ocasiões, quando nos domingos estamos nesse horário, nesta mesma programação, nessa projeção, e vocês estão convidados a todos os domingos às 19h30, está ouvindo a mensagem do Senhor. E que o Senhor esteja abençoando. E que a graça de Deus, o Pai eterno, a comunhão do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, as consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos vós, sobre todo Israel de Deus, sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Juntos levaremos